gente vai falar de um assunto muito especial, um assunto que vai mudar a sua visão na hora de você fazer sua análise técnica. E o assunto hoje é sobre como achar o topo e o fundo para traçar o Fibonacci. É uma das perguntas que eu mais recebo, então estou tirando aqui a dúvida de vocês. No final de semana vocês vão estudar, para a semana que vem vocês já executarem. Lembrando, Fibonacci é a prática. Todo ativo que você puder ver que tenha gráfico, traça o Fibonacci, procure a tendência, que você vai entender. Primeiramente, numa análise técnica, né, numa análise gráfica, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir o gráfico, tenta entender o movimento que ele está fazendo, seja de alta ou seja de baixa. Se ele não está fazendo um desses dois movimentos, ele está numa consolidação, provavelmente é um residual do movimento de alta, está numa exaustão, ele está se consolidando para continuar uma alta, ou vir a corrigir desde a pernada de alta, que a gente vai tocar no assunto, né, ou de baixa. Mas vamos falar aqui sobre onde achar o ponto certo para traçar o Fibonacci, tá, galerinha? Mas antes disso, eu quero que vocês entendam também a dinâmica do Fibo, tá? O que é, né? Vamos lá, vamos tentar entender. O ativo, depois que ele faz um movimento muito forte, como eu comentei ali agora, né? Ou está fazendo um movimento de alta, ou um movimento de baixa, vamos falar sobre o movimento de alta aqui agora. Ele tende a se recuar, né? Vou corrigir, né? É uma parte desse movimento. Vamos pensar aqui. O movimento ele está subindo, ele sai do 0% aos 100, né? E ele vai indo, ele vai indo. Quando ele faz a correção, ele tem níveis de percentuais que ele pode corrigir da pernada toda. Então, um exemplo, tá vindo a pernada de alta, pá. A gente sabe ali, só olhando no gráfico, não precisa nem de fio de nada, que a correção mais saudável é 50% de toda a pernada, para ele continuar a subir. Se ele perde 50%, a probabilidade de ele voltar para o início, a pernada de alta é muito grande. Então, é baseado nessa correção que a gente usa o FIBO. Então, a gente tem ali algumas porcentagens, mas eu vou falar as mais relevantes, né? Tirando ali a 0 e a 100, que é 38,2, que é o nível moderado de correção, que muitas das vezes é o nível chave do suporte ou resistência ali, onde o preço pode ganhar força para retomar a direção inicial. A gente tem 50%, gente, que embora não seja um número do Fibonacci, não exista, tá? É puro, ele não é uma porcentagem pura do Fibo, é amplamente reconhecido como uma área de correção significativa, que ele está ali como pivô, ele fica ali no meio, né? Ou ele vai jogar de novo para os 38, ou ele vai jogar para os 61,8. E se jogar para os 61,8, é aí que está, onde você tem que prestar atenção. 61,8 é o nível mais importante do Fibonacci, frequentemente chamado do número Golden Ratio, né? Que é um considerado ponto crítico, que perdido, né, rompido, né, é ali que ele volta, né, para o início, né? Então, segurando 61,8 até ali, é uma correção saudável. Então, eu vou procurar aqui exemplos para vocês, né? Como você achar, mas tem um macetinho que vai mudar a vida de vocês. Tá? Primeiramente, a gente vai identificar o movimento que está acontecendo, né? Foi estar aqui, YouTube está aqui, né? A gente tem um fio traçado aqui para essa região aqui, né? Dos 30, 32, 25, lembrando, por que você tem que achar o topo e fundo? Porque no topo e no fundo você tem um movimento da pernada. Então, uma dica para vocês, o Fibonacci tenta traçar, nem que seja fibo no fibo, que é o seguinte, traça sempre no diário. Na minha opinião, eu gosto de traçar no diário. E aí eu traçando no diário, quando eu jogo para o dia ali, por exemplo, tô falando de YouTube, que eu jogo por 60 minutos, eu já consigo achar uma análise normal, ó. Já consigo achar ele, eu já consigo traçar outros tipos. Um exemplo, no macro eu vejo uma correção, no micro eu posso traçar aqui, ó, e se a gente analisar aqui, olha aqui, ó, perde a LTA, tá? Mas vamos lá. Como identificar topo e fundo para traçar o fio? Eu sempre procuro traçar uma LTA, uma LTB, né? Então, um exemplo, a gente aqui traçou, tá, para achar o fio desse movimento, tá? A gente pode ter traçado aqui, tá? O rompimento dessa LTB, mas eu preferi achar dessa aqui porque é o maior movimento, que para mim o maior movimento é o que manda,
tá, galerinha? Então vamos olhar esse cenário aqui, tá? A gente tem aqui o rompimento dessa LTB. Então, a gente tem os níveis de Fibonacci, porém eu vou anotar aqui para vocês os níveis que eu uso, né? A mais, eu vou ensinar vocês também a estar adicionando esse nível. Então, a gente tem ali os níveis de 131%, os níveis de 161% e os níveis de 200%, tá? Esses são os níveis que eu uso, galerinha, tá? Vou deixar bem grande para vocês aqui, que eu uso, tá? Não sei se eu consigo botar em outros ativos. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui em outros se eu quiser usar. Não consigo, não tem problema não. Mas vamos lá. Então, no para Itaú aqui. Então, os que eu uso é 131, 161, 200%. Mas, para a gente achar ali o FIBO, eu traço uma LTA e uma LTB, tá, gente? Aí, cadê minha mãozinha? É a mãozinha aqui. Aqui a gente tem um rompimento dessa LTB aqui. Então, quando ele rompe essa LTB aqui, a gente tem o FIBO. Ah, e é o seguinte, se ele rompe uma LTB, significa que ele está tendo força compradora para mudar e ter a mudança da reversão da tendência de baixa. Então, eu traço o FIBO de baixo para cima. Por quê? Os 100% é o meu ponto, tá? Aonde ele vai ter os níveis de correção. Porque se a tendência é de baixa, né, a correção seria o repique, né? A galera realizando o lucro da venda. Então tem os níveis que ele pode subir, tá? De 0 a 100, para eu entender se ele vai reverter o movimento de baixa ou se ele vai continuar o movimento de baixa. Então, se eu olho aqui o FIBO, ó, ele rompe essa LTB, eu traço FIBO. Então, a gente tem o primeiro 38,2, que foi comentado no começo. Então, se ele rompe aqui essa LTB, ele ainda pode fazer um movimento de alta, mas ele tem aqui um nível de resistência. Se ele não, se ele não, se ele não rompe essa região, tá? Ele volta para cá, novamente. Se ele rompe a região dos 38,2, ele pode vir para 50%, que é o pivô, que ou não rompido volta para os 38,2, ou rompido joga para 61,8, tá? Acima de 61,8, a probabilidade de vir para o 100% é muito alta, tá, gente? Então, 61,8 ele é o FI do Fibonacci, tá bom? Sempre atento nessa região. Belezinha? Então, aqui a gente está vendo uma movimentação de alta. Ele rompe aqui o 61,8 e volta para os 100%. Olha lá, ó, como comentado. Porque esse movimento aqui, ó, a gente já sabe o que aconteceu. Mas quando ele rompeu essa LTB, a gente não sabia que ele fazia esse movimento. Então a gente traça o FIBO, né? Ele rompe uma LTB, o movimento agora é altista, mas ele tem níveis que ele pode estar fazendo repique de realização de quem vendeu. Tá bom? Eu vou usar aqui outro exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos usar aqui BBAS. Aqui BBAS. Vamos lá. BBAS. Também sigo ali com o movimento altista. Olha essa LTB aqui, gente. Tá? Olha essa LTB. A gente tem dois exemplos aqui. Eu vou usar um, depois a gente vai usar outro. Olha essa LTB. Então, eu traço aqui, ó. Vocês podem ver que quando eu traço, parece meus alvos. Por quê? A retração Fibonacci. Aonde ela pode estar ali fazendo o movimento contra a tendência que ela segue. Então, o que a gente tem aqui, ó, movimento de baixa, traço Fibo para entender sobre a retração. Rompeu os 100%, aí começa a brincadeira. Significa que a gente vai ter mais movimentos. E aí a gente tem os alvos que eu uso, que é o 131, o 161 e os 200%. Tá? O 161 ele equivale ao 61,8 do Fibo. Tá, gente? Ele equivale como 61,8 do Fibo, tá? Então sempre se atentando a essa região, tá? Só que vamos lá. Madruga, eu nunca vi lá nos alvos 131, tá? Vamos fazer o seguinte,
E esse movimento aqui de alta que foi perdido? A gente vai traçar uma LTB, uma LTA, na verdade. Ela perde, a gente traça o fibro de baixo, que é o quê? Se ele rompe uma LTB, que é uma linha de tendência de baixa, significa que vai entrar um movimento altista. E a gente vai traçar o fibro de quê? De quê, de quê, de quê, de quê? Responde aí. Baixo para cima. E se perder a LTA, linha de tendência de alta, significa que a gente vai ter retrações de movimentos. Eu vou desenhar aqui para você entender. Eu vou desenhar aqui para você entender. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que na alta ainda fica melhor para você, tá? Imagina que você não sabe desses movimentos aqui, tá bom? Vamos lá. Então a gente tem aqui a perda, tá? Dessa LTA. Então a gente pode ter uma correção até esse nível aqui, ó, que seria uma porcentagem. Estou olhando no olho, tá? A gente pode ter esse nível aqui que é outra porcentagem. A gente pode ter esse nível aqui que é outra porcentagem. A gente pode ter a volta da pernada de alta. Pernada e caraca. Pernada de alta. Então, se ela volta e corrige toda a pernada de alta, né? O que que vai fazer esse movimento? Vai devolver toda a porcentagem da alta. E a retração aqui é porcentagens, tá, galerinha? Então, o que que a gente tem de entendimento? Se rompe uma LTB, você vai traçar o fibo de cima, de baixo para cima. E agora, se perde uma LTA, você vai traçar de cima para baixo, tá? Opa, vamos lá, peraí. Tirar isso aqui. Fica mais fácil. Vamos lá? Olha lá, olha lá, olha lá. Ela devolve toda a pernada de alta, finge que vai vir buscar o 131, não vem e volta novamente, rompendo a lá aquela LTB. Por isso que eu tracei o meu fibo de alta, tá? Agora vamos traçar. Olha, uma legal aqui, ó. Vamos traçar. Essa daí tá linda demais. Olha essa aqui, ó. Olha essa aqui. Vamos lá. Eu já tenho até o filme traçado para ela, um gabarito para vocês, hein? Mas vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem entender. Vamos lá. Olha esse movimento aqui. Eu gosto de tirar. Eu quero falar sobre o movimento que já aconteceu, pra vocês entenderem, tá? Que esse movimento aqui, ele ainda é direcional sobre essa LTB rompida. E a gente já vai falar dela lá na frente, tá? Mas eu quero falar desse aqui, ó. Vamos lá. Rompeu essa LTB de baixo para cima. Olha lá, Madruguinha! Caraca, cara! Foi lá nos 200. Que isso, hein? Ele vem, rompe a LTB, busca os 100%, água mole, pedra dura, tanto bate que aí fora. Uma, duas, três, quatro. Na quinta, ele rompe, busca meu alvo de 131, busca meu alvo de 161, começa a corrigir, volta quase para o fundo de referência e volta. Olha que estudo lindo de JBS. PQP. Vamos lá. Mas é isso. Agora, vamos lá. A gente está falando de alta. Agora, meu fio de baixa. Vou procurar um fibito de baixa aqui. Vamos lá. Ó, a gente tem as bandeiras, e as bandeiras também são ótimas para serem usadas. Olha essa aqui, ó. Tá? Isso aqui é no diário, tá, gente? Olha lá. Olha como respeita, olha como perde. Mas olha que a perda dessa LTA criada entre
no fundo 17 para 49. Lembrando, esse todo movimento ninguém não existia quando você traçou esse fibra aqui, ó, tá? E olha lá, olha lá, foi lá nos 200%. Vou falar do índice, que a galera gosta, ama operar índice. Olha lá meu índice. Olha lá meu índice. Que energia maravilhosa. Olha lá. Olha lá. Para a gente finalizar, perde essa LTB, então eu já sei qual é o meu topo do fundo, porque o meu fundo é o início da LTA, perdeu a LTA, falei LTB, perdão, a gente traçou de cima para baixo. Então, se perde a LTA, traça de cima para baixo. Se rompe uma LTB, de baixo para cima. Olha lá, foi no meu alvo, 131. Quando tocou aqui, a gente conversou, galerinha, vamos comprar. A galera comprou. Quando buscou o fundo de referência, eu falei, pode corrigir. Foi mais um pouquinho, voltou para corrigir. Ó, mais fazendo fundos ascendentes, sinalizando alta. Rompeu o fundo de referência, vai para onde? 61,8, que é o fundo Fibonacci. Por isso que o meu alvo segue ainda no 135, 128. Então, para a gente finalizar, vamos falar aqui do dólar, tá? Eu quero que vocês tracem fibra em tudo, tá? Mostrei o macetinho para vocês, continua o macetinho, qualquer dúvida, tá? Pode mandar mensagem para mim no meu Instagram, que eu vou estar tirando dúvida de vocês. Olha aqui o dólar. Ele perde essa LTA. Se perde a LTA, é de cima para baixo, tá? Lembrando, por que eu traço de cima para baixo, se perde uma LTA, e se uma LTB, se rompe uma LTB de baixo para cima? Porque eu tenho alvos. Meu alvo, ele segue a partir do 100%. Então, segue dessa forma, tá? Então, vamos lá. Perdeu a LTA, o dólar de cima para baixo. Olha como o dólar foi respeitando. Ó a técnica. Ele primeiro vem para os 38,2. Perde 38,2, vem para o pivô, 50%. Perde o pivô, vem para o 61,8, que é o fio do Fibonacci. Perdeu 61,8, qual que é o alvo? Vem para o 100%, tá? Então, meu alvo pro dólar, você que está assistindo aí já, meu alvo é, enquanto ele consolidar aqui, enquanto ele ficar abaixo dos 5.891, retração de 61,8, enquanto ficar abaixo de mais de 200, meu alvo é aqui, ó, tá? Fundo de referência, 5.554, tá bom? Então, vamos lá. Vou estar trazendo mais conteúdo para você, mas hoje essa aula de Fibo linda e maravilhosa para você estar aprendendo como traçar Fibonacci e achar o topo e o fundo, galerinha. Abraço, boa noite e um ótimo estudo para vocês.